A massa em gramas e o número de átomos existentes em 8 mols de átomos de mercúrio são. E foi fornecido, né, que a massa molar do mercúrio vale, né, 200 gramas por mol. Tá bem? Então vamos lá. Vamos anotar os dados do problema, né? Então os dados fornecidos no enunciado. Bom, o que se pede é a massa em gramas e o número de átomos existentes em 8 mols de átomos de mercúrio. Joia? Então nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos simbolizar o número de mols por N, certo? Então o número de mols é 8. E a massa molar nós vamos simbolizar por Mzão, tá? Então a massa molar, nós vamos simbolizar, né? Utilizar o Mzão para simbolizar a massa molar. A massa molar, então, fornecida é de 200 gramas por mol. Né? Significa que em 1 mol nós teremos 200 gramas de mercúrio. Tá? Bom, então, primeiramente, ele pede aí para determinar a massa. É isso? Bom, nós sabemos o seguinte, né? Que o número de mols que a gente simboliza por N, né? A gente pode determiná-lo, né, através da seguinte expressão, né? O número de mols que nós vamos chamar de Nzão, certo? A gente consegue calculá-lo conhecendo a massa e a massa molar. Beleza? Então, o número de mols é definido como sendo a massa em gramas dividido pela massa molar, né, que geral é dado em gramas por mol. Tá bem? Bom, o que o problema pede é para determinar a massa, certo? Ele está pedindo, então, para a gente determinar a massa. Vou colocar ela de cor diferente aqui, então. Certo? Bom, o número de mols foi fornecido, certo? Né? O número de mols foi fornecido e a massa molar também foi fornecida. Então, se a gente isola a massa M aqui, ó, vou colocar ela de vermelho novamente aqui. Então, se a gente isola essa massa M, certo? A massa M, certo? Ela vai ser dada pelo número de mols vezes a massa molar. Tá bem? Então, é essa expressão que nós iremos utilizar para calcular a massa. Tá bom? E aí, então, né, a massa será, então, a massa M exatamente igual ao número de mols, que vale 8, vezes a massa molar, que vale 200. Né? As unidades estão coerentes, né? Porque a massa molar é dada em gramas por mol. Então, obviamente, a gente encontra a massa aqui, 8 vezes 200, né? 1.600 gramas. Já? Então, a massa M é exatamente 1.600 gramas. Tá joia? Né? Então, essa é a massa contida em 8 mols de átomos de mercúrio. Bem? Agora, depois, ele pede para a gente determinar o número de átomos existentes. Certo? Bom, aqui a gente tem que lembrar que o número de Avogadro, né, que a gente chama de Na, certo? O número de Avogadro, né, ele fala que, por exemplo, que em um mol de átomos de mercúrio, nós teremos 6,02 aproximadamente, né, vezes 10 a 23 átomos. Né? Dependendo da substância, né, pode ser molécula, né, e por aí vai. Bom, então, a gente sabe que em 1 mol nós teremos 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Né? A gente pode aqui aproximar esse valor por, ao invés de usar 6,02, nós podemos utilizar apenas 6. Então, eu vou colocar isso aqui. Ó. Tá? O número de Avogadro, então, é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 átomos. Certo? Bom, então é fácil. Nós podemos fazer até uma regrinha de 3. Tá? Então, o número de átomos
Então, ó, o número de átomos será. Então, vamos fazer uma regra de 3 simples aqui, ó. Em 1 mol, certo? Nós teremos 6, aproximadamente, né? 6 vezes 10 a 23 átomos, certo? Em 8 mols, né, que o problema forneceu, nós teremos X átomos. Bem? Então, dessa forma, né, a gente determina que o valor de X é exatamente 6 vezes 8 vezes 10 elevado a 23. É isso? Que isso aqui dá aproximadamente 48, né? Vezes 10 elevado a 23 átomos. Joia? Então, determinamos, né, a massa e o número de átomos contidos em 8 mols de mercúrio, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a alternativa correta será a letra C. Tá bem? Então, a alternativa correta é a letra C.